Olá, bem-vindos à nossa aula de inglês e o assunto de hoje é Past Continuous. Na aula passada a gente viu, nós estudamos sobre o Present Continuous e hoje nós vamos dar continuidade, mas agora com o Past Continuous. Como o nome já diz tudo, né, nós vamos falar sobre o passado contínuo. É bem parecido com o Present Continuous, mas a diferença é que agora nós vamos falar sobre situações do passado e o contexto é sempre o mesmo. É uma situação que está em andamento. No caso do Past Continuous, talvez seja um pouco mais complicado, mas nem tanto, porque a gente pode confundir com o Simple Past, que é outro assunto que nós já vimos também. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Past Continuous e nós vamos ver algumas frases que fazem essa comparação entre o Past Continuous e o Past Simple, para vocês não confundirem. Eu acho que no início do vídeo eu acabei falando Present, mas enfim, é tudo passado, ok? Então, vamos lá. Nesse papelzinho aqui, eu tenho primeiro a estrutura e eu tenho algumas frases onde a gente vai utilizar o Past Continuous. Vamos lá. Nossa primeira frase aqui eu tenho: He was drawing the old man out of the ditch. Ele estava desenhando o velho homem fora da vala ou do canal. Percebam que aqui eu tenho um was, mais uma vez, tá? O verbo to be, que ele está fazendo aqui um papel de verbo e também de auxiliar. Ele está, no caso tanto do past continuous e do present continuous, a gente sempre vai utilizar o verbo to be, ou no passado, ou no presente, para dar essa ideia de estava fazendo, né, alguma coisa, ou está. Então, aqui ele estava desenhando. Perceba que o ing aparece da mesma forma como apareceu lá no Present Continuous. Percebam que a frase está no passado. O verbo, ele continua o mesmo, ele continua no presente com o ing. O que é que vai identificar a frase no passado? Vai ser o auxiliar, que está sendo feito pelo verbo to be, was. Se fosse he is drawing, eu diria que ele está no presente. Como aqui é uma situação que aconteceu no passado, eu preciso utilizar um outro verbo que me dê essa ideia de passado. E isso não vai ser feito pelo verbo principal, que é o verbo da ação que está em andamento. Quem vai me dar essa ideia de passado é o verbo to be, ou o verbo auxiliar. No caso aqui, né, o verbo to be é o mesmo do verbo auxiliar. Ele estava desenhando. He was writing an interesting story. Ele estava escrevendo uma história interessante. Aqui eu tenho a forma positiva, né, afirmativa, a negativa e a interrogativa. Nós vamos utilizar sempre esse verbo auxiliar para fazer a parte da negativa, a parte da interrogativa e a afirmativa também, tá? Por exemplo, I was not buying books. Eu não estava comprando livros. Poderia ser também de uma maneira abreviada, né? I wasn't buying books. Was I buying books? Eu estava comprando livros. I was buying books. Eu estava comprando livro. Eu não estava. E a pergunta, eu estava comprando livros? Vamos a mais frases. Was he living in the house? Ele estava vivendo na casa. I was not reciting the national anthem. Eu não estava recitando o hino nacional. Eu não estava. Aí percebam que aqui também sempre vai dar essa ideia de um acontecimento
em progresso. John was traveling to Venice. John estava viajando para Veneza. She was driving the car. Ela estava dirigindo o carro. They were eating mangoes. Eles estavam comendo manga. Em algumas frases, em algumas situações, o past continuous, ele pode vir junto com o past simple. Por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Para diferenciar quando é que a frase precisa do past continuous e quando a frase precisa do past simple. Our sales were increasing until our competitor released a new product. Nossas vendas estavam aumentando, né? Estavam aumentando, uma ideia de progresso, até que nosso competidor lançou um novo produto. Até que o nosso competidor lançou um novo produto. Eu tenho duas formas de passado aqui. Aqui eu tenho o passado com present, com past continuous, e aqui eu tenho o passado simples. Aí lembre-se, né, eu espero e acredito que todo mundo lembra das regrinhas, né, e dos verbos no passado, que a gente tem os verbos regulares e irregulares. Então, nossas vendas estavam aumentando. Essa parte aqui, estavam aumentando, dá uma ideia de uma ação que estava em progresso, que estava acontecendo. Isso, claro, no passado. E aqui, nós temos um outro passado que é algo que aconteceu. Então, a diferença vai ser: o past continuous é um passado em progresso. E o past simple é um passado que acabou, que aconteceu, você fala. Por exemplo, vou colocar aqui uma frase em português, depois eu vou passar ela para o inglês para vocês entenderem melhor. Eu estava assistindo TV quando minha mãe chegou. I was watching TV when my mother arrived. Então, o verbo arrived, ele está no passado simples. Porque eu estava assistindo. É uma ação que eu estava fazendo, que estava em progresso. E o fato da minha mãe ter chegado não é algo que acabou. Veja que não houve um progresso. Agora eu poderia também falar, vamos ver se a gente consegue fazer o contrário, né? Minha mãe estava chegando e eu assisti TV. My mother was arriving and I watched TV. Ficou meio desconectada, mas foi só para vocês entenderem quando vou usar o past simple e o past continuous. Aí aqui eu tenho mais algumas frases. I was working on software development until I transferred to the RA department. Eu estava trabalhando no desenvolvimento de um software. Eu estava trabalhando no passado. Ação que tinha uma continuidade. Eu estava trabalhando no desenvolvimento de um software. Até ser transferido para o departamento de RH. Transferred, que é o passado, né? Transferido. Eu fui transferida, né? Passado, sem essa ideia de continuidade. We were using too much plastic until we introduced the new recycling initiative. Nós estávamos usando muito plásticos até que nós introduzimos uma nova iniciativa de reciclagem. Percebam, né? Dois passados. Bom, eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e eu aguardo vocês durante a semana para
tirar as dúvidas que ficarem, mas o past continuous, ele é muito simples, assim como o present continuous. Vocês só precisam se atentar nessa questão do uso, quando eu vou utilizar o past continuous ou quando eu vou usar o past simple, tá? Mas eu acho que até nisso deu para entender bem direitinho, né? O past continuous é uma ação que teve uma continuidade no passado, que estava acontecendo, que estava em progresso. E o passado é passado, e o passado simples acabou e pronto, né? Enfim, gente, obrigada pela presença virtual de vocês e encontro vocês na próxima aula. Beijo!